Entrevista. Professor José Policarpo Júnior, UFPE e Instituto de Formação Humana. Olá, o Portal de Educação Emocional só existe porque tem muitas publicações, estudos científicos sérios feitos nas universidades brasileiras para pesquisar as emoções, o manejo, a inteligência emocional, o desenvolvimento das emoções e suas influências na nossa cultura, nos nossos relacionamentos, no modo como a gente se comporta, no nosso modo de sentir, pensar e agir. Entre estes pesquisadores, um dos quais nós temos a grata satisfação de conversar hoje, é com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Dr. José Policarpo Júnior. Professor, muito obrigado, muito prazer em poder conversar com o senhor. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Professor, tem muita coisa para falar sobre emoção. O senhor, inclusive, é presidente do Instituto de Formação Humana, que se dedica a estudos e pesquisas para promover, como o próprio nome diz, a formação humana, dentre elas as emoções. Como é que a gente pode dizer que as emoções influenciam a formação do ser humano? Porque as emoções são parte constituinte fundamental do ser humano. O ser humano não é só composto de emoções, mas as emoções, tudo que o ser humano, praticamente tudo que o ser humano toca, com o que ele se relaciona nesse mundo, está mediado por emoções. Então, obviamente, o ser humano precisa formar isso. É claro que a formação humana não se restringe às emoções, né? Sim. Mas as emoções estão presentes em cada ato do ser humano. Portanto, é indispensável que o ser humano trate disso. Aquela formação que quase todo mundo sabe, deixa as emoções de fora porque você vai pensar melhor, não dá mais para acreditar, né? Eu acho que essa própria formação, ela mesma, ela sempre falseou-se a si mesma. Sim. Né? Porque toda formação, querendo ou não, ainda que de forma equivocada, ela trata com as emoções. Né? Então é muito melhor que já que é algo inescapável do ser humano, que a gente lide com esse fenômeno, com essa dimensão constitutiva do ser humano, com discernimento, com conhecimento apropriado, né, para orientar o ser humano. A intenção é integrar as emoções ao raciocínio lógico e também as outras dimensões que constituem o humano, vamos dizer. Isso, exatamente. Que não é tarefa fácil. Né? Eu costumo dizer que o nome que a gente utiliza normalmente sem muita consciência, indivíduo. Sim. Né? Indivíduo, a própria etimologia da palavra aponta para um conceito do que deve ser. Certo. Nem toda pessoa é indivíduo nesse sentido estrito da palavra, porque indivíduo aponta para aquilo que não é dividido. O que não é dividido é porque está integrado. O que não está integrado está cindido. Então, nesse sentido, a educação, ela é a formação, né, que inclui a educação, ela é direcionada por uma ideia regulativa que aponta para a integração do ser humano no seu sentido emocional, no seu sentido de ação, até nos aspectos sensorial do ser humano, né? Até chegar às dimensões existenciais. Aquilo que eu vou, qual o sentido que eu vou dar à minha vida, como vou viver, que opções vou fazer. Tudo isso é uma tarefa integrativa, né, que dura toda a vida. Mas que se eu não tiver consciência dela, não estarei apto a buscá-la. É engraçado porque, eu não sei se muita gente sabe, mas às vezes a gente busca Deus de uma forma espiritual, essa busca do sentido, né? O que faz sentido para mim, o que faz sentido para você, o que faz sentido na minha vida. Às vezes a gente troca de emprego, sai de um casamento, tem filhos ou não tem filhos, faz opções na vida em busca desse sentido. Esse sentido inclui as nossas emoções.
porque a gente precisa sentir. Então essa integração entre sentir, pensar e agir, o senhor tem até um livro, né, com esse título, trata dessa busca, dessa reintegração. Porque essa separação, ela não é nem didática, ela é histórica. Histórica porque foi nos apresentado assim, nós crescemos assim, mas está na hora da gente mudar a história. Está na hora da gente mudar. Aliás, eu diria assim, nesse sentido, a história dinâmica, e nós vivemos um período empobrecido da história do ponto de vista da educação especificamente. Porque a educação, no seu sentido etimológico primeiro, até se voltarmos aos gregos e aos latinos, a educação, as emoções não estavam fora do projeto formativo, né? Elas estavam dentro. Isso está lá em Aristóteles, por exemplo. Né? Se alguém vai lá em Aristóteles, na Ética Nicômano, aparecem lá as emoções como parte do processo formativo da educação. Então, quando a gente hoje fala como se essas coisas não tivessem nada a ver, como se o pensar não tivesse nada a ver com as emoções, isso na verdade é um empobrecimento de uma ideia que originariamente captava ambas as coisas. Agora, é claro que tudo isso precisa o quê? Que a gente receba a formação adequada. É verdade. E aí, bom, esse assunto é muito longo, muito distante. Eu mesmo, até pelo próprio doutorado, eu poderia ficar passando horas aqui falando sobre a formação humana. Mas eu queria ir um pouco mais específico, professor. O Instituto de Formação Humana teve um papel muito importante. Tem um papel muito importante no desenvolvimento, nas pesquisas de educação emocional, até pela tradução de um importante componente de educação emocional feito nos Estados Unidos. Um dos autores é o professor Mark Greenberg, que o senhor bem conhece. E eu queria que o senhor falasse um pouco. Vocês tiveram todo um trabalho há alguns anos de traduzir esse currículo para o português, e existe a implementação desse currículo nas escolas, é o currículo PATS, né? Falando em português, é o currículo PATS. O que é o PATS? O PATS o acrônimo, né? A sigla significa Pensamento, Afetividade e Trabalho com Habilidades Sociais. Né? No Brasil, esse nome ficou como subtítulo, sendo o título principal, Educação Emocional e Relacional para Crianças. É um componente curricular que foi desenvolvido, publicado originariamente nos anos 90, né, pelos doutores Carol Couchet e Mark Greenberg. Ela é psicanalista, atua até hoje com psicanálise com crianças. Ele, um pesquisador renomado da área de desenvolvimento socioemocional nos Estados Unidos e no mundo. Né? Esse componente curricular originou-se de uma ideia para fazer com que surdos, pessoas surdas, crianças surdas, entrassem em contato com aquilo que elas estavam sentindo. Porque eles pensavam que era mais difícil para a criança surda entender a sua dinâmica emocional, quando ela está triste, raiva, quando ela está eufórica, etc. Então eles começaram com um projeto de pesquisa para surdos. Só que nós somos seres humanos, todos nós, os surdos também, não é? Então eles tocaram, como diz o ditado popular, né? Atiraram no que viram, acertaram o que não viram. Né? Quando eles tocaram nisso, eles começaram a perceber, e as pessoas ao redor começaram a perceber, olha, isso não pode ser só para surdos. Isso é uma coisa importante para todas as crianças. A gente que também ouve, as crianças que também ouvem, também precisam entrar em contato com esse universo emocional. Exatamente. Porque você pode imaginar, professora Mariana, nós adultos, né, que já temos um repertório imenso de automonitoramento conosco, né? Para nós, quando a gente está, por exemplo, frustrado, encontrar uma energia para não se entregar a essa frustração, não é difícil. A gente não reconhece que isso é difícil. Claro. Quando você está com raiva, você saber que está com raiva, mas não ser dominado por ela e conseguir
canalizar a sua energia para uma forma mais adequada. Sim. E tudo isso exige uma habilidade. Você imagina uma criança que nem sabe o nome daquele que está sentindo. Então, o PAD surgiu para ensinar. O PAD é um componente curricular para crianças de 5 a 11 anos. No Brasil, isso equivale mais ou menos ao ensino fundamental 1, né? Para ajudar as crianças a compreender o que está sentindo, né? Dar um nome a isso, diminuir a impulsividade. Com a diminuição da impulsividade, ela gera um espaço interior capaz de entender o que está sentindo e como pode se relacionar com o ambiente externo, com as outras pessoas, sem reprimir o que está sentindo, mas dando o direcionamento adequado a essa... Os sentimentos são legítimos, a questão é que é o manejo, o que é que nós fazemos com eles, né? Assim, eu tenho um filho pequeno, eu sempre digo para ele, se você pode ficar com raiva, porque senão você não pode bater no coleguinha. Eu fico com raiva porque ele pergunta se tem um brinquedo, é uma coisa básica, mas é impressionante como a gente, inclusive na vida adulta, confunde raiva com tristeza, né? Às vezes não consegue ter a própria medida, né? Se eu estou triste demais, se eu estou depressivo ou não estou, ou se eu estou alegre ou eufórico. As emoções são normais, a gente tem um problema muito sério de manejo. E o PADS tem a intenção então de já corrigir algo que a nossa geração não teve, que é ensinar desde pequeno. Exatamente. Para que as crianças cresçam com essa consciência emocional, essa alfabetização emocional, sabendo nomear os sentimentos e sabendo manejá-los melhor para criar esse espaço interno, para que elas consigam integrar melhor então o sentimento, o pensamento e o comportamento, é isso? É exatamente isso. E inclusive complementando a pergunta anterior que você havia me feito, eu não complementei, né? Como trouxemos para cá esse componente, né? Porque ele surgiu nos Estados Unidos, né? Já foi aplicado em diversos países do mundo, né? Inclusive com pesquisa monitorando a implementação, né? E, digamos, é um currículo que já bastante assim, aprovado cientificamente em seus resultados. Certo. Né? Então, em 2007, eu fui aos Estados Unidos, passei um ano lá como professor visitante na universidade em que trabalhava um dos autores, né, em que ainda trabalha, o Mark Greenberg, e lá tomei conhecimento, vi a importância de algo semelhante no Brasil, que é uma área ainda, infelizmente, no Brasil, e aí já parabenizo o seu portal por conta disso, porque é uma área que não é ainda devidamente valorizada no Brasil. Né? Infelizmente. E aí a nossa ideia é de trazer esse componente, adaptar um pouco a linguagem da cultura brasileira, né? Sim. E disponibilizá-lo. Né? Então o objetivo foi esse daí, de pôr essa obra disponível à educação regular em escolas. Ou seja, não é uma coisa excepcional fora do currículo escolar, não. Isso é para ser trabalhado como um processo da formação regular. Aliás, nesse sentido, é bom mencionar alguns países e alguns estados nos Estados Unidos, se eu não me engano, o estado de Michigan ou o de Illinois, eu acho que é o Illinois, nos Estados Unidos, já puseram a educação emocional como componente obrigatório da formação das crianças e dos adolescentes, do mesmo modo como matemática, como língua inglesa. Sonho, né? Aqui a BNCC, a nova base comum curricular, se aproxima quando diz que nós temos que falar sobre educação emocional nas escolas, mas ainda não diz como, né? Mas eu acredito muito que a gente vai chegar lá. É o primeiro passo. Se já disse que tem que ter, agora acho que cabe a nós, inclusive pesquisadores da área, outras pessoas que estudam, cada um a partir do seu campo de atuação. O senhor na área da educação, mas é de história, né? Alguém é um historiador. Eu que venho da comunicação
educação, quem trabalha com psicologia, quem trabalha com direito, os pedagogos. A educação emocional compete a todo mundo. Nós somos seres humanos, então nos é legítimo estudar e também divulgar o nosso conhecimento a respeito da educação emocional. Eu espero que a nova BNCC contribua para que isso se espalhe. O Brasil precisa, os Estados Unidos está mais na frente, outros países, a Espanha também tem muitos trabalhos publicados. E agora eu queria sobre ainda duas coisas, até sobre essa questão dos Estados Unidos e da Espanha. O que funciona lá, funciona aqui? Do ponto de vista científico. Veja bem, do ponto de vista científico, eu não tenho dúvida que funciona porque lá são espanhóis, são estadunidenses, aqui são brasileiros, mas são todos seres humanos. Somos todos seres humanos, todos temos emoções, tanto lá quanto aqui. Então, digamos assim, lógico que as emoções elas são mediadas culturalmente. Sim. Né? Então, do que nós sentimos raiva, talvez um estadunidense não sinta. Sim. Do que nós sentimos medo, talvez ele sinta medo de outra coisa. Né? Mas todos sentem medo, todos sentem raiva, etc. Né? Então, eu não tenho dúvida de que trabalhadas corretamente por meio de uma educação direcionada, fundamentada, vai haver os mesmos resultados. Agora, a questão é que o próprio campo científico, o campo acadêmico, aí a gente entra numa questão também de política acadêmica, Sim. que infeliz ou infelizmente faz parte da realidade também. Sim. Né? Como, digamos assim, essa área ela ainda não alcançou um status de prestígio acadêmico suficiente, então as próprias pesquisas a respeito disso são muito diminutas. Se você pega, por exemplo, você entra num banco de dados, tente fazer isso em casa, Você não vai nem gastar muito tempo, porque não tem. Exatamente. Você bota isso em inglês, você tem você bota em português. É muito grande. É muito grande, porque tem poucas pesquisas. Né? Então, mas, obviamente, isso não é uma questão de impossibilidade, é apenas porque o número ainda não alcançou isso. Mas quando a gente, e eu também sou otimista com você, nem que seja, porque todos somos seres humanos, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Pode demorar um pouco, mas vai chegar lá. E aí a pesquisa vai comprovar a mesma coisa. Porque todo ser humano precisa ser amado, todo ser humano precisa aprender a amar, todo ser humano precisa adquirir coragem. Certo? Isso independe de cultura, em qualquer cultura, em qualquer país. Né? Então, onde estiver um meio que ajude o ser humano a alcançar isso, vai ser bem sucedido. E vocês estão testando aqui em Pernambuco, no município, no interior, chamado Lagoa dos Gatos, não é isso? Começou há pouco tempo. Começou há pouco tempo, exatamente. Começamos o ano passado, estamos em 2018, começamos em 2017. Né? Foi justamente assim, uma proposta do nosso instituto, justamente com o interesse de que essa área, né, e essa dimensão educativa da formação humana, ela entre de forma mais contundente, mais firme na educação escolar. Então nós fizemos uma proposta para um município, aliás fizemos para mais de 15 municípios, não é? Tivemos a acolhida de um deles, não é? Pelo menos um. Vamos comemorar, mas é sério, porque antigamente poderia não ser nenhum. Pode ser nenhum, exatamente. Não é assim, numa época que se privilegiava somente português, matemática, as crianças têm que ensinar, aprender a ler. Imagina, emoção, deixa para fora da sala de aula, e nem os professores queriam saber sobre isso, poderia não ser nenhum. Se a gente hoje já tem um, eu estou comemorando, porque eu acho que a gente vai ter mais. Exatamente, eu concordo com você, exatamente. Então, nós fizemos essa proposta, eles aceitaram, não é? Então, o Instituto é um protótipo, né? A nossa intervenção
não, digamos assim, não abrange todas as escolas do município, mesmo sendo um município pequeno, né? Porque estamos fazendo isso de forma gratuita, né? É uma doação do Instituto àquele município. Então, como o Instituto também é uma instituição pequena, nós não temos grandes recursos, né, infelizmente, para financiar tudo isso, então nós estamos responsáveis apenas por aplicar isso numa escola. Certo. E estamos monitorando isso. Quanto tempo vai durar o projeto? A duração de 36 meses. 3 anos, né? 3 anos. Então, digamos assim, nós demos uma formação inicial aos professores, desde um beabá inicial sobre a própria dinâmica das emoções, sua relação com o cognitivo, com o pensamento, com a ação, né? E isso tanto na vida adulta quanto com as crianças, né? E até uma apresentação geral do PATS. E vamos fazer isso concomitantemente com uma pesquisa que vai, digamos assim, monitorar um grupo que inicialmente não recebe a formação do PATS, outro que recebe a formação do PATS, né? E vamos com o grupo, então, intervenção e controle, fazer pré-teste, pós-teste, né? E vamos ter um instrumento assim, bem rigoroso, de afecção quantitativa mesmo, que afere os conceitos de autocontrole, compreensão emocional, autoestima, resolução de problemas e capacidade de estabelecer relacionamentos, né? Esses 5 conceitos nós avaliamos nesse instrumento. E ao final a gente pode fazer uma aferição com bastante rigor, no sentido de que aferir se essa intervenção melhorou ou não melhorou o desenvolvimento dessas crianças, nesses 5 conceitos. É verdade. Eu desejo muito sucesso a essa implantação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que algum resultado positivo será obtido, porque eu acredito que eu tenho a percepção, pelo pouco, eu já estudo educação emocional há alguns anos, mas muito poucos ainda, né? Ainda tem muito para aprender, mas eu acho que toda intervenção é válida, toda ajuda é válida, ajuda séria, né? Assim, digo sempre a mesma coisa. O Portal da Educação Emocional surgiu muito para mostrar que não tem mágica, não tem passe de mágica no que tange as emoções. Ninguém aprendeu a ler do dia para a noite, ninguém aprendeu a escrever do dia para a noite e também não vai aprender a lidar com o que sente e nem com o que os outros sentem. Exato. Então é um processo lento, algumas pessoas não tem um único caminho, não tem uma única via, mas tem muitas vias possíveis. E nós no Brasil estamos felizmente trilhando essas vias, e as pesquisas brasileiras precisam ser mostradas também. Vamos dar visibilidade. E o PATS é muito bem-vindo no Portal de Educação Emocional. Espero ver e publicizar logo, como a gente diz, e divulgar esses resultados para que a gente acompanhe e comemore. Certamente, é também o meu intento. Muito obrigada, professor Policarpo. Eu lhe agradeço imensamente a entrevista. Eu que agradeço. Obrigada.